Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quem pode subir ao Monte Santo do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Terminei há poucos dias uma biografia do Papa Bento XVI, que me marcou, me chamou a atenção. E no final foi se formando uma imagem do Papa que me inspirou para pensar no tema dessa meditação. Por exemplo, a gente pode ver algo disso já nos capítulos finais, em que ele está já se despedindo, tem uma última audiência. Por exemplo, uma coisa que ele fala nessa última audiência, ele diz assim: nesse momento eu queria agradecer também, verdadeiramente, de coração, as inúmeras pessoas de todo o mundo que nas últimas semanas me enviaram comoventes sinais de atenção, amizade e oração. É verdade que recebo cartas dos grandes do mundo, mas recebo também muitíssimas cartas de pessoas simples, e que me escrevem simplesmente com o seu coração e me fazem sentir o seu afeto. Escreve-me como irmãos e irmãs, ou como filhos e filhas, com o sentido de um vínculo familiar muito afetuoso. O Papa agradece, né? Quer agradecer aquelas pessoas. De fato, ele sempre foi muito família, até antes de ser Papa, muito ligado assim aos dois irmãos que tinha, aos pais. Até no caminho, quando já se começa a ser um teólogo importante, muitas vezes a decisão de para onde é que eu vou começa a ser disputado entre as universidades lá na Alemanha. E ele vai lá para uma porque para ficar perto do irmão que trabalhava lá na Catedral de Munique, vai para outra porque a mãe queria voltar, já não aguentava mais ficar fora da Bavária, onde eles cresceram, né? Queria ir para lá de volta, né? Então ele muito ligado assim à sua família, aos velhos amigos também. E achei bonito ver como ele chega no final da vida, na sua aposentadoria. Apesar de ter sido uma das pessoas que enfrentou uma posição midiática, como poucas vezes antes na história, a gente poderia quase dizer, né, toda a máquina dos meios de comunicação, dos formadores de opinião, estava muito contra o Papa, de uma maneira muito assim sistemática, né, e por princípio, não fez isso que ele chegasse ao final da vida uma pessoa um pouco amargurada ou azeda, mas pelo contrário, né, conservou até o final algo dessa sua simplicidade, dessa candura. Achei, por exemplo, um momento bonito do seu pontificado quando ele tem um encontro que ficou mais ou menos famoso com crianças italianas que iam fazer a primeira comunhão. Então fazem perguntas, quase uma tertúlia assim, né? Como é que foi a sua primeira comunhão? Para que eu tenho que ir na missa? E aí o Papa vai respondendo. Muito legal assim, é muito, né? Um momento assim singelo e bonito. E o Papa está muito à vontade, ficava à vontade com as crianças assim. Eu estava lá quando ele foi eleito Papa, já no comecinho, né? Primeiro dia. No telejornal, à noite lá, estava assistindo, e aí narrou que o Papa tinha saído do Palácio Vaticano, ido para o seu antigo apartamento, então tinha tido um momentinho de rua, digamos assim, né, meio para pegar um negócio que tinha esquecido na escrivaninha, porque mudou, né, mas foi meio assim, fora do protocolo, né, não, peraí, tem que avisar a guarda suíça, não, foi lá e aí juntou uma multidãozinha, né, o Papa, né, juntou ali. E aí no final, não tinha nenhum jornalista, mas depois estavam entrevistaram uma menininha que estava ali, né? E aí, como é que é o Papa? Fala aí pra gente, né? Aí a menininha falou, ele é todo branco, todo branco. A pele é branca, a roupa é branca, o cabelo é branco, toto bianco. É interessante, né? Mas transmite algo assim, né? Dessa candura, dessa simplicidade. Segurança que tinha estado com ele nesses últimos momentos também perguntaram, nessa biografia aparece, e como é que era? Olha, falou assim, troppo puro, troppo innocente, troppo santo. Muito puro, santo, inocente, né? O Papa era assim, era um homem, tipo, sei lá, do céu já quase assim, né? Um santinho aqui entre a gente. Então todas esses elementos me
fez brotar em mim um desejo de meditar um pouco mais sobre a inocência. É o tema da nossa meditação de hoje. A inocência, o valor da inocência. Uma coisa boa para a gente aspirar. Sobre isso, me deparei com um texto desses da internet, uma moça, em que ela narrou, começa assim de forma interessante, quando às vezes ela diz, eu procuro não falar palavrões. E aí, em geral, isso provoca uma de duas reações, ela diz. Ou a pessoa fica tentando fazer com que eu fale um palavrão, né? A todo custo. Ou a pessoa diz uma coisa do tipo, que inocente que você é, né? Uma coisa assim, né? E ao qual ela responde, sou sim. Interessante, né? Sou sim. Como beleza, é isso aí, né? Claro, quando a outra dizia isso, que inocente, que purinho, né? Não sei, um pouco assim, né? Um pouco a gente quer ser irônico e diminuir aquilo, né? Como se fosse agora, sei lá, né? Acabou de sair aqui, né? Acabou de nascer, não sabe nada do mundo, né? Uma coisa assim, diminuir aquilo. E de fato a gente é um pouco treinado, me parece, desde pequeno, a ter uma visão suja do mundo, não é verdade? A olhar para as coisas ali, já escuta ali uma piadinha, uma referência, o pessoal riu, peraí, então tem que percorrer todas as possíveis perversões sexuais para ver, está se referindo a qual delas, né? É isso aqui, né? Eu entendi. Olha, eu não sou uma criança ingênua, eu entendo dessas coisas do mundo, né? Então eu entendi que está falando tal coisa, está se referindo, né? A gente é treinado para isso, né? Com uma maneira assim de superar a infância, a ingenuidade das crianças. E por isso é importante, me parece importante entender que inocência e ingenuidade são duas coisas diferentes. Quando uma pessoa é julgada no tribunal, eu me declaro ingênuo. Não, eu me declaro inocente, né? Que é diferente, né? Ingênuo, sei lá, acho que aí você vai preso, né? Porque você devia ter estado atento ali, não sei, né? Ingenuidade implica, em geral, um certo desconhecimento do mal, da malícia. A pessoa ingênua simplesmente não está fora, não entende, não é capaz de captar o que está acontecendo, é uma pessoa ingênua. Agora, a inocência, quando é perseguida assim ativamente, não apenas fruto da ingenuidade, implica a defesa da própria integridade, da própria saúde interior. Se eu vou comer um pedaço de pão, eu não vou ficar esfregando esse pão no chão, não é verdade? Eu não vou ficar... Isso aqui vou pôr para dentro, né? Peraí, não quero que traga junto aqui todo tipo de micróbios e coisas assim, né? Então, foi aniversário do meu pai esses dias e aí estava lá uma prima dele, minha mãe que depois me contou, aí falou, virtude, falou como é, sério, eu sou muito generosa sempre, né? Na rua quando ela era pequenininha, morava perto do meu pai, do irmão dele, eles eram os três pequeninhos ali, os primos, e aí meu pai estava com, acho que era sarampo. E aí estava lá e começou a comer um tablete ali de doce de leite. E aí a priminha dele olhou assim com uma cara, né? Aquele doce de leite, né? E aí ele viu que ela estava assim, atenta ao doce, e ele pegou, tirou da boca dele e colocou na boca dela o doce de leite, assim. E imagina os pais, né? Todo sarampo lá. Mas enfim, criança, né? Meio sem noção, movido pela generosidade, né? Então, por que eu falei isso? Do pedaço de pão que eu vou ficar esfregando. Não, se eu vou pôr para dentro, melhor não, né? Defender a nossa inocência é isso. É rejeitar esses inputs ruins. Eu não quero ver esse vídeo, não quero saber como é que foi exatamente essa notícia aqui que saiu. O negócio tem que estar por dentro. Será que eu preciso mesmo? Estar por dentro da última fofoca ali no escritório, uma curiosidade mórbida, como é que mataram um fulano, ou coisa de sensualidade, tá traindo, não sei o que, tá traindo com fulano. Essas coisas assim, né? Vai me fazer bem esse negócio? Quem sabe eu tô comendo ali um doce de leite com sarampo, sei lá, um pão cheio de micróbios, ou o que for, né? É um fechar-se a uma experiência mais completa do mundo, a inocência? Parece que não, né? Mas o contrário, eu diria. Mas o contrário, é defender a paz e a beleza da integridade interior, da nossa interioridade, né? Ao invés de fechar-se a percepção do mundo, me parece que nos abre muito mais. E algo a gente pode ver justamente no exemplo do Bento XVI, que era um homem, um homem entendido, um sábio, por ser uma pessoa assim, me parece, e em grande parte deriva dessa sua inocência. Acho que já contei para vocês, uma hora
um estudante lá que foi lá, porque orientando do doutorado, ou queria pedir para ser orientando dele, mas estava um pouco assim, o famoso cardeal Ratzinger, né, quem sou eu? Então foi lá na casa dele, porque tinha convidado, e a mãe ia preparar um jantar. Aí chegou, foi apresentando ali, o professor foi apresentando a casa, e apresentou, tinha um sofá, tinha sentado um ursinho de pelúcia, né? Eu falei, isso aqui é o Ted, meu ursinho de pelúcia, desde que eu sou pequeno e tal, sempre me acompanha, né? E aí naquela hora desarmou, né? Porque, bem, esse cara tem um ursinho de pelúcia ali que ele carrega, não é um professor assim, né? Tem que tomar cuidado que ele vai estar me julgando. Que pessoa mais simples, né? Ele chegava na faculdade lá, na mesma faculdade, quando ele dava aula junto com Hans King, um professor já era famoso, um homem assim, que acabou se deixando levar pela vaidade claramente, né? Chegava com um Alfa Romeo vistoso, Ratzinger chegava com uma bicicleta velha ali, né? Estacionava. E chama a atenção o contraste com esses outros teólogos que foram ficando importantes. Na biografia, uma hora sai lá um arranca-rabo que aconteceu entre o Hans King e o Karl Rahner, talvez os dois mais famosos ali da época, e começando a falar da vida do outro, que tinha um caso com uma mulher que está falando isso, um negócio assim, um barraco, sabe, um negócio ali, que negócio horrível, né? E o contraste, né, com Joseph Ratzinger estava numa outra sintonia, assim, né? Não tinha como, sabe, você estabelecer uma coisa assim. E me parece que daí vem muito da sua fortaleza com que defendia a verdade, a fé, a pureza da fé, e também da profundidade do seu pensamento. Me parece que isso deve algo a essa sua inocência. Mas o que tem a ver, Padre Pedro, inocência com profundidade de pensamento? Olha, vamos aprofundar nisso, talvez começando com um anti-exemplo que eu li essa espécie de autobiografia do C.S. Lewis, Surpreendido pela Alegria, que é o pai dele. É um pouco triste assim, a relação dele com o pai. O pai, ele dizia, uma hora ele fala, meu pai seria uma pessoa que, em geral, tinha boas ideias. Assim, se ao lidar com um problema, ele tomasse a decisão, a primeira ideia que ele viesse na cabeça, em geral ele ia acertar, 80% das vezes. Agora, se ele pensava até 50 vezes no assunto, aí ele ia acertar só umas 40% das vezes. O problema é que ele pensava 120 vezes em cada assunto. Então ele errava sempre. Ele sempre errava, porque ele sempre ficava achando uma intenção escondida, né, uma coisa torta, tem que pensar. Ficava sempre fazendo um jogo ali de xadrez, um negócio que nunca acertava, né? Porque ele complicava as coisas à 20ª potência. Então não é assim que o mundo funciona. Interessante, né? A complicação. Talvez daí ele veio a ideia do Lewis, quando ele escreve esse livro Além do Planeta Silencioso, que é um homem que visita Marte. O Lewis não era um cara muito bom de exatas, assim, então, toda coisa de física, ele erra uma série de coisas muito básicas ali, né? Que você lê um engenheiro olhando aquilo, isso aqui é impossível, né? Mas enfim, ele era um grande assim, pensador, um grande filósofo. É uma ficção teológica, não científica, né? E ele chega lá em Marte e ele encontra 3 raças. Enfim, a gente sabe que, imagina um Marte diferente do que a gente sabe como é hoje, né? Que tem 3 raças inteligentes. E começa lá, os astronautas humanos começam a interagir, de alguma maneira conversar com aquelas raças, e dá muita confusão. Por quê? Porque aquelas raças, elas não têm pecado original. Isso é uma ficção teológica, né? Como é que seria um planeta sem o pecado original? Então ele imagina isso. E Marte depois imagina em Vênus, no livro seguinte, que é o Perelandra. E é interessante porque o que dificulta a comunicação é a malícia humana. Porque a pessoa está falando, está dizendo a verdade, o marciano ali, né, bonzinho, inocente, né? Agora o problema é o homem que fica, não, ele está dizendo isso porque ele está escondendo tal coisa, o que será que ele quer? Então já faz todo um rolo que só complica, dificulta, né? Não enxerga o óbvio que está ali diante dele. Interessante isso daí. E a gente vê de fato como a complexidade, a complicação interior, muitas vezes nos fecha para a percepção da realidade. Um âmbito também que se vê isso muito claramente é a sensualidade. Quando no relacionamento com as pessoas entra muito fortemente o instinto sexual, os interesses sexuais, eu sou capaz de chegar diante de uma pessoa que eu tenho ali diante de mim, né? Os interesses matam o verdadeiro interesse. Uma agenda oculta, o que eu quero, o que eu estou buscando, me impede de olhar para a realidade e perceber que pessoa que eu tenho diante de mim, o que ela quer me comunicar, o que existe aqui, né? Mas, Padre Pedro, no Gênesis está escrito que depois que Adão e Eva pecaram, comeram o fruto da árvore do bem e do mal, os seus olhos se abriram.
Inclusive diz, por isso eles viram que estavam nus e começaram a se cobrir com folhas. Então não parece que a experiência do mal abre os olhos e você começa a chegar a algo que você não chegava antes? Olha, assim não. Não é que eles assim tinham ignorância de que eles não tinham roupa, entrando na lógica do relato, provavelmente nem havia o conceito de roupa, porque os cachorros não usavam roupa, nem os cavalos, nem os passarinhos, né? É o homem que inventa a roupa. Enfim, pode pensar na realidade por a coisa na prática, o frio, mas assim, dentro do contexto do relato, do simbolismo do Gênesis. Por quê? Porque entra a desordem justamente da luxúria, como explica João Paulo II na Teologia do Corpo. A vergonha não é do próprio corpo, o problema não é a nudez, o problema é o olhar do outro, é o olhar canalha do outro, que vai olhar para mim como um objeto, não como uma pessoa. Não facilita a conversa tá sem roupa, só complica a coisa, né? Facilita. O que vai tapar? Para quê? Para que apareça o meu rosto, né? O rosto aqui é o expressivo. No nosso cérebro, a parte da visão, os neurônios lá que são muitos dedicados para a visão humana é muito boa. Me parece que a maioria são exclusivamente dedicados à expressão facial. A gente é muito bom em ler a expressão da outra pessoa. Não é à toa que é difícil, quando você vai desenhar uma pessoa, o desenho mais difícil é desenhar a cara, né? Porque a cara, qualquer coisa que sai fora da proporção, você entende, não, isso aqui não existe essa proporção, não é assim, né? Isso aqui é impossível, não... Porque a gente é muito bom em interpretar. Até pensava, a gíria lá no Rio de Janeiro se usa muito, né? Um cara, a gente fala até assim, né? Para dizer uma pessoa, um homem, um cara. Resume, será a cara. O emoji é uma carinha, né? Alguma tem um bracinho lá, coisas assim. Mas o importante é a cara, né? Você vai pôr lá tua fotinho lá no WhatsApp, em geral você põe a cara, pô, o rosto, o corpo completo, aí você não... Quem que é? Não dá pra ver nada, né? Agora, se é um rosto, você não só identifica quem que é, mas você vê se está sorrindo, em geral está sorrindo, né? Ou se está bravo, você não sei, né? O rosto é o que comunica a pessoa. Por isso, o encontro profundo com alguém surge quando eu consigo olhar para aquilo que expressa mais a pessoa que está ali de trás, a sua essência, o seu coração. Quando eu quero aprofundar num estudo, quero ler um livro, eu tenho que o quê? Tirar os barulhos, na verdade, as telas, para que eu consiga focar naquilo, né? Ver menos é ver mais, e ver mais é ver menos, a gente poderia dizer. Por isso, esse tirar experiências que não vão enriquecer a minha profundidade da minha experiência, né? Pelo contrário, esse excesso de coisas vai mais atrapalhar. Na computação tem esse conceito da transparência. Esse software é transparente com relação a isso? O que significa isso? É meio curioso porque significa que esconde algumas coisas. Curiosamente, ser transparente é esconder coisas. Por exemplo, se eu vou um sistema lá, eu vou pegar o livro da biblioteca e vou dar o check-out ali, olha, estou retirando esse livro, estou devolvendo esse livro. E o cara me pergunta, tá, qual que é o número de registro do livro? E eu tenho que saber o número de registro do livro? Isso no sistema não é muito transparente, né? Por quê? Porque para o negócio, para a transação que eu quero fazer, eu poderia não saber esse número de registro, né? Não me interessa saber, eu quero saber o nome do autor, sei lá, o nome do livro, né? Mas o número, a posição do registro que ele está no banco de dados, o que interessa isso daí, né? Então, bons sistemas são os transparentes, são aqueles que escondem esses dados, que não interessa. E assim me permite focar mais no que realmente conta, no que realmente está acontecendo ali. Isso é a transparência, é esconder algumas coisas, para que eu consiga enxergar mais a essência da realidade. Essa semana, lendo esse livro da história do Opus Dei, que eu estou lendo agora, está numa parte lá de testemunhos de pessoas que vão falando, né, como a sua experiência com o Opus Dei. Fala, interessante, fala também de experiências negativas, dá lá sites, e até fiquei meio chocado assim, com a propaganda que faz, né, dos difamadores do Opus Dei. Mas depois, enfim, dá o espaço também para as pessoas que gostam, né, ainda bem, né. E entre eles aparece um padre lá, um padre inglês, que fala, como quando eu comecei a frequentar, me chamou a atenção muito o calor humano, que não encontrava em outros lugares, também o otimismo sobrenatural, os problemas que ele atravessou ali no seminário, na época de seminário, lhe ajudavam sempre a reagir aqui com oração, com uma visão sobrenatural, né? E isso, me encantei por isso, ele dizia no final. Eu acredito que às vezes é difícil entender a ideia de que uma entidade existe com a única finalidade que se santifiquem os seus membros. É isso. Minha experiência é essa, a minha experiência. Não, é um lobby, é um pessoal que fala não sei o quê, é uma coisa, tem uma agenda escondida. Às vezes pode ser mais
mais chamativo, né? Não, é tráfico de órgãos internacional, ao poder se dedica, uau, né? Aquilo chama atenção. Mas enfim, nem sempre vai ser verdade, né? Por mais que seja chamativo e legal, uma explicação que no fundo não são alienígenas. Cara, talvez não seja verdade, né? Talvez isso esteja complicando demais, está te impedindo de enxergar a verdadeira natureza das coisas, né? Esse olhar simples que me permite olhar as coisas como elas são. Portanto, a inocência é essa abertura, é uma coisa muito boa, que deveríamos sim defender e inclusive perseguir, porque nos dá acesso a toda uma nova profundidade nas relações e no conhecimento. A inocência é isso. Como estamos no começo da meditação, como diz o Salmo 24, né? Quem pode subir ao Monte Santo do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Quem pode entrar no céu? A gente poderia dizer, no fundo ele está falando do santuário, do templo de Jerusalém, mas é um símbolo do céu, né? Quem pode? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira nem age com falsidade. É essa a pessoa que vai chegar nos céus puros de coração, verão a Deus. Legal. Agora, um último ponto. Será que é realmente possível ser inocentes? Será que é possível, acessível para mim? Eu posso aspirar a isso? A gente poderia pensar que talvez não. Talvez não, né? Foi, né? Como eu comentava, aniversário do meu pai. Escrevi um textinho ali, elogioso, com alguma lembrança. E falando de coisas exemplos seus que me marcaram muito, alguns que eu me esforço por imitar, as suas virtudes. Mas, por outro lado, eu falei um pouco da rijeza, da virilidade, mas também, ao mesmo tempo, da pureza, da inocência. E comentei, isso aqui acho que eu nunca vou ser capaz de imitar de todo, né? E, de fato, né? Acho que foi ano passado, estávamos os dois, eu estava me mostrando um novo clube que eles estão frequentando lá, o Jockey Club, no Rio de Janeiro. E ele foi muito gostoso, assim, me contando um pouco da história, da conversão dele, coisas que eu nunca tinha ouvido falar, das ex-namoradas dele, umas coisas assim legais, né? E ele falou, eu estava lá no colégio, aí vinham os padres lá regularmente para confessar, um colégio católico. Mas uma hora eu falei, esse negócio de ficar pecando, confessando, é um negócio meio chato isso daí, né? Quer saber? Então não vou mais pecar. Achei genial a solução, né? Então não vou mais pecar, pronto, resolvido o problema. Que simples, né? Mas de fato, sabe, meu pai sempre, né, me transmitiu muito assim, uma inocência, uma pureza, né? E muito assim, muito marcante, né? Também pensava, preparando a meditação, um réveillon que passava lá na minha adolescência, né, em Búzios, com amigos e amigas do colégio. E tinha uma irmã, uma menina lá que se destacava um pouco das outras, porque estavam lá todas as meninas, sei lá, preocupadas com os meninos que estão olhando para mim. E às vezes eu ficava ali olhando na praia, o pôr do sol, eu falei, nossa, que lindo isso. Estava numa outra sintonia, assim, sabe, de contemplação da realidade, meio avoada, sabe, essas pessoas assim, meio... Mas você fica fora, sabe, daquele ritmo de, olhou para mim, não sei lá, aquela coisa dos jogos, né, de sedução, de vaidade. Estava em outra, né, interessante, né, nasceu diferente, a gente parece, né, tem gente que parece que nasceu meio diferente, assim, né. Mas talvez isso pudesse nos fazer pensar, isso não é para mim, né, é bonito, é admirável, mas eu acho que eu nunca vou ser capaz, eu não sou inocente, né. Então, não sei, talvez só uma certa frustraçãozinha. O que fazer com relação a isso? Foi semana passada, festa de São Luís Gonzaga, e aniversário do meu primeiro diretor espiritual também, Padre Luiz, que provavelmente, né, atualmente o nome dele veio porque nasceu no dia de São Luís, né? E ele dizia, o meu lema é a oração de São Luís Gonzaga. São Luís, que era um homem muito puro, muito inocente, assim, né? E diz lá a oração, Innocentem non secuti, penitentem imitemur. Se não somos capazes de imitá-lo na sua inocência, que ao menos busquemos imitar nas suas penitências, no ardor das suas penitências, diz a oração assim de São Luís Gonzaga, né? Então, inocente quem eu não sou, mas então pelo menos vou ser penitente, né? Alguma penitência eu vou fazer, vou tentar, né, de alguma maneira compensar isso daí. A penitência leva para a inocência. Uma santa que me chamou a atenção, há várias histórias, né, de santos e santas penitentes, Santo Agostinho, etc. Santa Laísa, do Egito, uma santa penitente. Santa Margarida Maria, a gente poderia Santa Maria Madalena. Agora, também tem essa Santa Margarida de Cortona, que era uma menina muito bonita e pobre, que é uma combinação meio perigosa, né? Então ela de cara, foi um nobre lá que se apaixonou por ela e pegou ela para morar com ele, no castelo lá dele. Sem casar nem nada, né? Uma espécie de concubina. E beleza, oba-oba, né? Festa, vamos lá, isso, agora eu fiquei rica, beleza, né? Deslumbrada com todo aquele dinheiro e tal. Aquele conforto, aquele luxo.
Mas um dia, numa caçada, morreu o amante dela, levou um tiro. E ela, a visão lá do cadáver, ficou tão horripilada por aquilo que ela fugiu assim e se arrependeu, começou a fazer penitência mesmo dos seus pecados, pensando na morte, né? E ela começou a mudar de vida, começou a ser uma ermitã, morando lá numa floresta. Isso foi ficando santa, né? E um dia Deus mostrou para ela, teve uma visão do lugar que tinha reservado para ela no céu, junto ali das virgens e dos, sei lá, né, dos homens penitentes, dos ascetas. E ela ficou, mas, Senhor, eu, no meio dessas pessoas tão santas, né, eu com todos os meus pecados, com toda a vida tão suja que eu vivi. E Deus fala para ela, pode ser, né, de fato, mas as tuas penitências te fizeram agora mais, aos meus olhos, mais pura que essas outras, né, mais limpa que os lírios do campo, né. Purificaram o teu coração. Você não é mais aquela, você é outra pessoa agora. Dá esperança, sabe? Essa coisa, se pode reconquistar a inocência. Até a mitologia grega traz aquele mito de Eros e Psique, que tem algo disso, né? Psique é a princesa que se casa com o deus Eros, que é o Cupido. Psique significa alma. E ela tem lá uma prova que ela falha, ela tem um pecado original, digamos assim, né? E ela quebra o encanto. Não vou falar para vocês vão atrás aí, busca no Google aí. Eros e Psique. Já contei alguma outra vez também, mas... então ela perde os privilégios de morar no palácio que ela morava e daqui a pouco ela se encontra, cai em desgraça, a Psique. E já começa a chorar, como é que eu fui fazer isso, que idiota que eu fui. De fato foi, né? Bem idiotinha, né? Perdeu aquilo tudo, né? Mas a história continua. Então ela tem os trabalhos de Psique, ela faz lá uma série de tarefas impossíveis, como costuma acontecer, né? Mas ela vai com a ajuda de um, de outro, consegue. Então ela recupera, ela consegue vencer, ele faz a sua penitência, digamos assim, até na mitologia grega tem isso, né? E ela reconquista de alguma maneira o direito a estar com seu esposo, com o Deus lá, com o amor, né? É possível, sabe? Talvez ela reconquista, as coisas são iguais ao que eram antes? Não, nunca são iguais. Nunca são iguais. Mas não são piores, sabe? Não é pior, o que vai ser... nunca vai ser mais o Jardim do Éden, antes de Adão e Eva pecarem. Nunca vai ser mesmo, vai ser diferente. Mas não necessariamente vai ser pior. Bem, Deus se encarnou agora, Deus é um de nós, né? Deus faz coisas, tira de coisas ruins coisas boas, faz o melhor, né? A penitência pode produzir isso na nossa alma. E a penitência, lógico, mais do que, eu diria, a materialidade das mortificações que a gente possa fazer, o que importa mais é a motivação com que as façamos. Como diz São José Maria no Santo Rosário, meditando no quarto mistério, gozoso, a purificação de Nossa Senhora. E ele comenta, purificação, tu e eu sim é que precisamos de purificação. Expiação, e acima da expiação, o amor. Um amor que seja cautério, que abrase a imundície da nossa alma, e fogo, que incendeie com chamas vivas, chamas divinas, a miséria do nosso coração. É isso que a gente precisa, né? Purificar-se pelo amor. Pelo amor. Diz São Pedro na sua primeira epístola, o amor cobre uma multidão de pecados. Eu tenho muitos pecados, ame. O que eu tenho que fazer? Olha, ama, né? Tem que amar. E sim, o amor vai virar também, é natural. Vai se manifestar também com obras de penitência, também com práticas concretas, né? De serviço. Mas o que conta mais é o amor. O que conta mais é... Desde os começos do cristianismo, os grandes heróis foram os mártires, que davam precisamente o testemunho do seu amor a Cristo no próprio derramamento de sangue, nessa penitência máxima de entregar a própria vida, nesse sentido, fazendo o caminho oposto de Adão e Eva, que desprezaram os preceitos de Deus, quiseram ser iguais a Deus e encontraram a morte. Os mártires, pelo contrário, desprezaram a própria vida, entregando a ela por amor, e assim encontraram a vida. Lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, quando na visão do Apocalipse São João vê as almas no céu, que estão com as túnicas brancas. Quem são essas? São aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esse sangue, de uma maneira, eles misturaram com o próprio sangue, né? Por amor, no seu testemunho, no seu martírio. O evangelho de hoje é essa cena tão bonita do leproso que se aproxima de Jesus, dizendo, Domine, si vis potes me mundare. Senhor, se queres, tu podes me limpar. Ele nem pede, só sugere assim, né? Com humildade, e confiança, muita confiança, né? E é assim que a gente tem que se aproximar, com essa bendita audácia que nos dá a confiança. Porque assim encontraremos sim, sempre, como encontrou esse homem, em misericórdia.
Jesus que diz, eu quero, né? Estendeu a mão e o tocou e dizendo, eu quero, fica limpo. Diante de Deus, se a gente se aproxima dele com confiança, com humildade, com franqueza, vamos encontrar misericórdia e a partir da misericórdia a cura, a limpeza, a inocência. Precisa que a gente se apresente assim. São José Maria narra quando ele estava nos hospitais pobres de Madrid, que ele atendia, e ela estava ajudando a morrer um cigano, agonizando no leito de morte. E ele uma hora pegou o crucifixo e deu para ele para beijar o crucifixo, né? E o cigano olhou e falou assim, eu com essa minha boca podre não posso beijar o Senhor. Não, isso é tudo sujeiras que eu falei na vida, né? E São José Maria falou, mas se daqui a pouco você vai lhe dar um abraço e um beijo muito forte no céu, se você acabou de pedir perdão pelos seus pecados, se você vai ser recebido, né? Ele manda a ter essa confiança, como nós devemos ter também. Porque, diz São Paulo, Ele mesmo nos escolheu antes da criação do mundo para que sejamos santos e imaculados na sua presença no amor. Esse é o nosso destino, estar assim no céu com a túnica branca, santos e imaculados. Já agora, diante dele está, inclusive em corpo e alma, Nossa Senhora, santa e imaculada na sua presença no amor. Que também podemos terminar olhando para ela, essa nossa Mãe Imaculada, e sabendo, fazendo o propósito de sempre buscar com confiança a sua ajuda, o seu auxílio, mesmo quando nos sintamos um pouquinho sujinhos, né? O que acontecerá é parte, né, dessa vida, parte dessa nossa natureza manchada pelo pecado, sabendo que ela, como boa mãe, não se afastará de nós com nojo, mas saberá nos conduzir à limpeza que tanto nos faz falta. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.